Tudo bem? Tudo bem, menino? Tá passando a lista de presença para mostrar a gravação. Vamos ver, então, gente. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à reunião do COMED. Então, nós temos uma pauta única hoje, que é a deliberação sobre os livros. Ele é ele e ela é ela. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é ver se nós temos quórum, né? Então, quem são os titulares? 8 contigo daí, né? Ah, tá. É, tu contou contigo? Não contei. Vamos pensar de novo? O suplente não conta se Se o titular... Daí sim. Mas para voto. Ah, então. Não, para voto não, né? Só se falta o titular. Não. Para voto. Aí o suplente. Isso eu discuti. Eu acho que sim. Não, quem já disse. Ela está de licença maternidade, né? Aluno, no caso, Não, ela não, não, é. ela tá licenciada, né? Aí agora, nesse caso, agora que ficou a dúvida, né? Mas vamos ver de novo, vamos ver só pelos titulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O titular só tem 7. Teria que ter 8. Olá. Ingrid, tu é titular ou suplente? Agora, eu vou precisar da ajuda de vocês, porque eu também não sei lá como... Tá? Oi. No caso, a incógnita é a Márcia, né? Sim. Sempre quando porque se você vê, é mesmo. Não tem precisa Oi. Tu és titular ou suplente? Pois é, porque ela está em licença. Não dela, não ela não tem A mesma coisa que a produção não tivesse, pode representar. Sim. Você é suplente. Eu sei que eu era suplente, mas eu não sei se eu não resolvi a coisa de escola.
esse colher de aplicação. Não, ele é Sim, chegamos ao consenso, temos 8 conselheiros, aí nós temos quórum, porque a Márcia, ela é suplente da Luciane de Freitas, que está em licença maternidade, então automaticamente ela assume a vaga. Então, a apresentação do livro é este, então a CEMED, ela disponibilizou alguns exemplares, talvez vocês queiram Sim. iniciar com a defesa de vocês. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bom? Bom, deixa eu recapitular então e trazer para vocês o histórico dessa coisa que aconteceu. No ano passado, a Secretaria Municipal de Educação e também a CRE recebeu esses livros para destinar para bibliotecas das escolas. Só que o que acontece? Nós da Secretaria Municipal de Educação, nós não temos um regulamento sobre o que se fazer quando a Secretaria recebe um livro de doação. Quando a Secretaria compra é outros 500, né? Mas quando a Secretaria recebe de doação. Então, antes de mais nada, até a gente gostaria de propor futuramente para nós conselheiros fazermos talvez alguma regulamentação sobre essa prática. Claro que agora surgiu então essa oportunidade, a gente está debatendo sobre isso por conta disso, né? Mas a gente já deixa essa sugestão para futuramente a gente conversar sobre isso. E como não existe uma regulamentação sobre as obras literárias doadas para o município, então a gente trouxe esse conselho, de acordo também com a recomendação da promotora de justiça ali do Ministério Público de Santa Catarina. Então a gente trouxe os livros aqui para o conselho para vocês darem uma olhada e aí a gente debater sobre, né? Lembrando que esses livros eles vão ser destinados para a biblioteca das escolas, então temos 7 escolas, eles não serão entregues diretamente aos alunos, serão deixados na biblioteca e aquele aluno que desejar ele poderá então fazer uso do livro, né? Então temos 7 livros do ele e 7 do ela. Então eles seriam destinados um livro de cada para cada biblioteca das escolas. Só vou complementar um pouquinho a fala do Roger sobre a questão do regulamento e a nossa sugestão também, né, de haver informações que possam embasar quando a gente recebe um material, quando a gente pode disponibilizá-lo, né, e assim por diante. Então a gente deixa essa sugestão também, depois do conselho, né, vou entregar para ele. A gente até trouxe um modelo, esse modelo não é da CEMED, tá? É um modelo que nós encontramos na internet, e a partir desse modelo a gente pode debater, pode melhorar, trocar, alterar. Pessoal, então eu gostaria de entregar um livro para cada conselheiro, para que vocês pudessem ver o material, né, fazer uma análise e posteriormente, né, tomar a sua decisão. Pode ser dessa forma? Pode, sim. Quem seriam os conselheiros? Mais alguém que conselheiro? Vocês podem dizer Sim. Então, pesquisando também sobre esse assunto, a gente encontrou ali na internet alguns exemplos, né? Tem municípios que a própria Secretaria define esse tipo de situação, tem municípios em que o Conselho ajuda na definição, tem municípios que a própria escola define, então, né, fica a sugestão para a gente avaliar essa forma para as próximas, né, obras que porventura um município receber. Inclusive, nesse modelo que a gente trouxe, a própria escola, através de uma comissão que a escola define, ela queria fazer essa apreciação. Eu também pesquisei
vocês sobre isso e foi um ponto assim, que eu achei assim, bem relevante, que é a escola decidir, né? Isso. Criar uma comissão e aí vai o interesse da escola. Eu acho um ponto que eu acho, não para esse livro, mas para todos os outros, né? Eu acho que isso é importante, isso aí ser Com certeza. implementado, né? Para a gente se assegurar de algumas coisas, para ver sobre a qualidade e a intenção dos livros que chegam nas escolas. Mas enfim, a gente vai dar um tempo então, para vocês analisarem, né? Para vocês olharem, e aí depois as pessoas podem se manifestar também, né? Sobre o que cada um acha. Jurídico, digam que a gente tem mais totalmente teológico e que vai contra esses princípios, que proíbe tudo o que é nesse sentido. A gente vê pelos banheiros, estão derrubando em Santa Catarina, o jurídico vai derrubar essa questão dos banheiros. Até a própria Universidade Federal foi obrigada a colocar e liberar os banheiros para quem se sentisse daquilo gênero tal e tal. Fica isso no município, a própria parte política disso. Porque vem de cima, né? A lei judicial e eles vão fazer o quê? Se eles proibirem isso, como é que a gente vai agir? Nessa noite a gente gostaria de se restringir realmente a obra, né, o livro. Obviamente que em outra ocasião talvez a gente poderia entrar nesses temas, mas eu acho que também não cabe a nós, né, Conselho Municipal da Educação. Pode conversar, mas não cabe a nós decidir as decisões, né, do STF, por exemplo. Não, só para saber se tem alguma posição a nesse sentido, porque para nós isso é A importante. orientação do material, né, justamente por isso a gente também trouxe para cá, para que diversas pessoas pudessem opinar sobre isso, né? Sim. Que não fosse uma decisão isso, né? Então a nossa ideia é justamente essa, para que mais pessoas possam conhecer o material e que não ficasse somente pela gente. E não é sobre esse livro em específico, mas é todos aqueles que a gente ainda vai receber. Sim. Então a orientação que a Maíra recebeu também, nós, enquanto secretaria, né, era justamente essa, como o Roger já comentou, para que a gente pudesse discutir no coletivo. É uma preocupação, eu acho importante, eu acho que isso tem que ser colocado nas escolas. É só questão de a permissividade disso, pode ter alguma barreira até que a gente possa fazer isso. Não virar uma perda de tempo. A gente está fazendo, está tentando trazer esse benefício para os nossos filhos, para que isso seja feito da forma adequada, correta, penso eu, pelos nossos princípios, né? Educação e criação que nós tivemos. Não tenho nada contra, não tem preconceito, não tem nada. Mas eu acho que esse é o certo. E essa permissividade ser barrada de alguma forma. Só essa é a minha preocupação mesmo. Então, todo mundo teve tempo de analisar. Podemos começar a discussão. Sim, alguém precisa de mais algum tempo ainda? Tá, então eu só queria
fazer algumas considerações e colocar para vocês o que aconteceu neste período de tempo. Então, muitas pessoas me procuraram sobre esses livros, sobre essa pauta. Uma das entidades que entrou em contato comigo via telefone foi o Conselho Estadual LGBTQ+, e o Nacional também, pedindo pela não aprovação do livro. Aí eles colocaram o parecer deles, né, que é totalmente contrário, né, porque envolve gênero, envolve religião. Enfim, a orientação deles, então, foi para que não fosse aprovado. Também recebi e-mails no Comed, né, da Eli Ferreira e do professor Caleb, que estão aqui. Depois, talvez eles possam colocar o seu ponto de vista, né, que se eles não tivessem, aí eu iria fazer a leitura do e-mail para que todo mundo tivesse conhecimento do teor dele. Mas como eles estão aqui, então eles mesmos podem fazer essa colocação. E também conversei com a secretária de Educação, a Maria, que me chamou e a gente conversou sobre isso, né? Então, ela colocou a mesma coisa que a Bruna e o Roger colocaram aqui para vocês, né? Que o intuito também não é, tipo assim, criar uma discussão muito profunda sobre isso, né? E tentar, de alguma forma, regulamentar, então, não só esses livros, mas todos os livros que aparecem para as escolas, né, que às vezes são simplesmente empurrados goela abaixo, né? Então, para que isso, a partir de agora, então, comece a ser melhor estruturado. Então, alguém gostaria de começar? Colocar o seu ponto de vista, ou querem votar direto, como querem fazer? Talvez você possa se apresentar primeiro, né? Boa noite. A pessoa que a Aline falou, Eli Ferreira, que mandou o e-mail. Como o meu e-mail é bem sucinto, eu vou ler porque eu acho que fica claro, objetivo e não foge ao assunto. Prezados conselheiros e conselheiras, na minha trilha profissional, ao longo de 45 anos de magistério, pude vivenciar realidades diversas e, ao mesmo tempo, com semelhanças, pois, em diferentes regiões e espaços educativos, ações eram pautadas nos conhecimentos pedagógicos, portanto, científicos, e tendo como pilares os valores amor, verdade, ética, solidariedade e, com a mesma importância, respeito às diferenças. Iniciei minhas primeiras práticas pedagógicas como professora de educação infantil, depois orientadora educacional, coordenadora pedagógica e gestora escolar, e em todas essas funções pude acompanhar crianças e adolescentes com origens distintas, histórias únicas, estereótipos bem diferentes, mas com desejos cotidianos semelhantes, como respeito, acolhimento, pertencimento, validação e amor, entre tantos outros sentimentos e valores que fortalecem a coexistência humana. Estes livros trazem no aspecto gráfico uma boa apresentação, ilustrações que podem agradar e, com mensagens lidas superficialmente, parecem singelas, com uma linguagem apropriada, é dito na apresentação do livro, porém deixam nas linhas e entrelinhas mensagens limitantes e negacionistas, falando da identidade de gênero como um padrão único, homem e mulher sem nenhum tipo de variação. Sendo assim, é uma literatura infantil excludente, que colabora com o preconceito, com rótulos, com o bullying, as crianças e adolescentes que não performam segundo o modelo esperado
e cobrado por uma sociedade estruturalmente machista, patriarcal, infelizmente com muitos cidadãos de bem, bem entre aspas, transfóbicos. Vem acontecendo nos últimos anos uma avalanche de movimentos para lutar contra uma suposta conspiração à ideologia de gênero, onde o termo e conceito foram construídos sem conhecimento algum ou qualquer fundamento, apenas com trocas de conceitos e confusões de entendimento, compreensão ou até mesmo desonestidade intelectual. Para deixar clarificado o que eu trouxe até aqui, abaixo escreverei de forma sobre a suposta ideologia de gênero e os efetivos estudos de gênero. A expressão ideologia de gênero é muito polêmica e controversa, porque há diferentes entendimentos para grupos distintos. Do ponto de vista acadêmico, não existe uma teoria ou disciplina chamada ideologia de gênero. O termo foi popularizado principalmente por movimentos religiosos e políticos para criticar e segregar determinadas ideias sobre sexo, gênero e sexualidade. Vale ressaltar, como realidade, os estudos de gênero existem há décadas em áreas como sociologia, história, psicologia e antropologia. Esses estudos investigam como sociedades definem papéis femininos e masculinos, como surgem desigualdades entre homens e mulheres e como as pessoas experienciam sua identidade de gênero. Mito ou fake, a ideia disseminada de que há um plano organizado, chamado ideologia de gênero, para apagar as diferenças biológicas entre homens e mulheres e converter crianças e adolescentes às novas identidades sexuais. Debate legítimo. Existem divergências sobre esses temas, devem ser ensinados nas escolas. Qual a idade adequada para determinadas discussões, como lidar com questões de identidade de gênero e quais políticas públicas são mais adequadas. E pessoas podem discordar dessa proposta sem necessariamente negar a existência dos estudos de gênero. Em resumo, os estudos de gênero são uma realidade acadêmica, mas a pseudo-expressão ideologia de gênero costuma ser usada como um rótulo político e não como um conceito científico reconhecido. Não vou mais me estender, porque depois tem mostrando como a IA, que é tão procurada hoje por tantos, como define, ou seja, é impessoal, mas eu acredito que outras pessoas, para não ficar alongando e monopolizando o espaço. Obrigada pela atenção. Certo. Eu posso então ler meu e-mail também. Fica mais fácil, né? Prezados conselheiros. Desculpa. Verdade, desculpa. Eu sou Caleb Clarindo, sou professor. Hoje sou orientador em Indaial, tá? Então, orientador, no caso, coordenador pedagógico, porque lá o cargo é diferente. Eu vou só citar meu e-mail e depois eu vou falar um pouquinho sobre o livro. Aqui. Prezados conselheiros e conselheiras, membros do Conselho Municipal de Educação de Timbó. Escrevo este livro na qualidade de cidadão e profissional da educação, preocupado com a recente proposta de introdução do material literário intitulado Ele é Ele e Ela é Ela, no ambiente escolar na nossa rede municipal. Após uma análise cuidadosa do conteúdo e da origem destas obras, sinto-me no dever de pontuar graves inconsistências que tornam este material inadequado para o contexto educacional público. O conteúdo das referidas obras apresenta um teor transfóbico explícito ao reduzir a identidade de gênero exclusivamente a aspectos biológicos, ignorando a complexidade do desenvolvimento humano e as diretrizes pedagógicas contemporâneas que reconhecem a diversidade. A exposição de estudantes a discursos que invalidam a identidade de pessoas trans contribui para um ambiente de intolerância,
violando o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana e configurando uma postura discriminatória que não encontra respaldo em um ambiente de ensino plural, que é o que a gente deve fazer. Além da problemática pedagógica, a introdução de material de cunho estritamente religioso em escolas públicas entra em conflito com o direito direto, com o princípio constitucional do Estado laico, conforme o artigo 19, do inciso 1 da Constituição Federal. A nossa Carta Magna veda aos entes públicos o estabelecimento de cultos religiosos ou a promoção de doutrinação religiosa no ensino público. A utilização de recursos e espaços públicos para difundir material editado por instituições declaradamente religiosas, como é o caso dessa editora aqui. É uma editora religiosa. Tá? Conforme consta na catalogação do ISBN e no perfil editorial das obras, caracteriza a neutralidade que deve nortear a administração pública. Daí a gente fala da LDB, que é uma coisa que deve ser seguida na educação, mas se falha muito quando a gente entra nesse discurso que vem do outro lado político, não vamos entrar num campo ideológico, né? Mas se a gente for aqui na última página, no ISBN, toda vez que a gente escreve um livro, a gente tem que fazer isso, né? Para catalogar o livro. Né? Tá lá o ponto número 1 do que se trata: cristianismo. Literatura infanto-juvenil, tem as outras tags que seriam ali da Ana Campanholo e do título. Na primeira página, onde começa a história, nós temos um versículo bíblico, Gênesis 1:27. Então Deus criou o ser humano à sua imagem. Por aí vai. Daí fala, né, tudo que a nossa amiga Eliane tratou. Deixa aqui bem claro que ele é ele e ela é ela. O que hoje em dia não é uma coisa fixa, né, que todo mundo concorda. Não é. Não é. Então, o livro ele é religioso, ele é evangélico, vem de uma editora evangélica. Aí eu quero, até para pessoas que são conservadoras, cristãs, evangélicas, aqui entre nós também temos pessoas cristãs e evangélicas, não é porque somos de outro campo ideológico que não somos, tá bem? Nossa colega aqui, na última vez que nos encontramos foi na igreja, né? Não é porque nós somos de outro lado que a gente não tem uma religiosidade. A gente só respeita as outras. E a lei, e a LDB, né? A LDB quer tratar em cima de tudo. Imaginem se o livro fosse uma menina trans contando uma história dela e, para completar, acima disso, a gente trouxesse uma religião de matriz africana. E se eu, como figura pública, como foi a pessoa que doou também, uma figura pública, fosse lá na Secretaria de Educação e doasse um livro para ser dado para 7 escolas do município, o que aconteceria? Um lixamento? Porque foi isso que aconteceu. Então, eu peço para vocês olharem com cuidado o que é um local para a gente ver com técnica. Né? A nossa colega foi muito mais técnica que eu nas suas falas, meu Deus do céu, que orgulho. Eu puxo mais para emocional porque é o que me dá, é o que eu sinto quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo. Eu peço que vocês vejam com técnica, com carinho, porque é muito importante, gente, porque vocês vão abrir um precedente para muitas outras coisas. Tá? E não é, claro, não é sobre opinião pessoal, tudo isso, né? Vocês, é com vocês, eu confio em vocês. Mais alguém gostaria de se manifestar? Podemos passar. Te apresento primeiro. Boa noite, eu sou a Letícia. Eu queria só compartilhar um fato histórico que eu acho que pode ajudar a embasar tudo isso também. Científico. No século XIX, eu não vou lembrar exatamente o ano, tinha um pouco datas, mas no século XIX a gente teve o caso da Herculine Barban, não sei se vocês já ouviram falar.
Herculine, ela era uma mulher, ela cresceu como uma mulher e depois, durante a adolescência dela, ela estudou em colégio de freiras, ela chegou a virar freira e durante a adolescência ela sentiu dores muito fortes no abdômen e ela chegou a ir para o hospital e durante os exames identificaram que ela na verdade tinha órgãos, cromossomos, que é onde identificavam que ela seria um homem, então ela teria um intersexo. E na medicina a gente já sabe desde o século XIX, isso já existe, já é documentado. A gente sabe que cientificamente isso é possível, não é para muito além dessa discussão que a gente vê hoje em dia, muito popular assim, nas redes sociais, que difere muito por base religiosa, política e tudo mais. Tirando toda essa parte, a gente tem essa parte científica. Então, o que aconteceu com a Herculine Barban foi que, quando descobriram isso, ela não pôde mais continuar no colégio, né? Ela passou a ser identificada como um homem, ela precisou fazer essa transição por questões de dores e tudo isso, ela teve que fazer uma cirurgia. E a sociedade no século XIX, muito mais conservadora do que hoje em dia, espero que a gente esteja caminhando para uma evolução, teve muito preconceito e Herculine acabou se suicidando. Esse é um caso muito conhecido porque Herculine foi enterrada no Brasil, em Minas Gerais. É um caso que vocês podem pesquisar depois. Tem até um podcast recente que retrata e jornalistas olham mais próximo dessa história, mas para a gente conseguir também olhar para isso como o quanto a gente definir regras, o certo e errado, em coisas que cientificamente não foram definidas assim, pode prejudicar a evolução dessas crianças e o acolhimento delas nessa situação. Em alguns artigos da ONU, a gente já tem estudos sobre o quanto crianças que nascem com intersexo, que é essa situação onde ela tem externamente um sexo e internamente ela pode ter outro, o quanto isso é prejudicial e o quanto isso afeta a evolução dessas crianças na educação, no desenvolvimento mental delas, psicológico e na saúde mental dessas crianças. Então, eu acho muito perigoso dentro de um ambiente que deveria ser de acolhimento a gente definir coisas tão sérias que podem, às vezes, prejudicar o dia a dia dessas crianças. Posso só completar, porque eu queria trazer duas aspas dos autores na época quando lançaram o livro. A primeira é da Ana Campanholo. Este livro celebra a identidade das meninas, mostrando que Deus as criou de forma única para cumprirem o propósito que o Senhor estabeleceu para elas na Terra. Agora, o Nicolas Ferreira, o outro autor. Estes livros são presentes para os filhos e também são ferramentas para os pais que desejam criar os pequenos com clareza, coragem, princípios inegociáveis e convicção de quem realmente são, de acordo com Deus e a biologia. Prometo que não passa de 3 minutos, mas o que eu trago aqui eu acredito que tem uma grande importância. A gente está ouvindo educadores, pessoas que estudaram, pessoas religiosas. Eu nasci numa religião, fui criada por uma religião evangélica. Coincidentemente, conheço 2 pessoas aqui, esposo e esposa, de uma religião que é considerada tradicional e bastante rigorosa. Mas a gente precisa ouvir, eu acho que é interessante, o depoimento de uma pessoa gay. E quando ela era criança, num ambiente religioso, é um sobrinho meu, filho de um morador daqui da cidade. Quando eu era criança, eu nem sabia explicar quem eu era. Só sentia que tinha alguma coisa em mim que incomodava as pessoas, antes mesmo de entender o porquê. Cresci achando que precisava ficar de olho em tudo, no jeito de falar, de rir, de me mexer, como se ser eu mesmo
fosse um erro a ser corrigido. Aprendi cedo a observar os outros para entender como um menino deveria agir, entre aspas. Fui treinando uma voz firme, mudando o jeito de andar, controlando as mãos quando falava, escondendo coisas que eu gostava, não porque eu quisesse, mas porque tinha medo. Medo de virar piada, medo de decepcionar, medo de ser rejeitado. Crescer num ambiente religioso e machista me fez confundir amor com aprovação. Eu achava que, se me esforçasse o bastante, um dia iam me aceitar. Aí virei especialista em interpretar um personagem. Um que agradava mais do que a mim mesmo. E é cansativo viver assim, sabe? Você entra no lugar e antes de pensar no que vai dizer, já está pensando como vai sentar, olhar, rir. Passa a vida editando quem você é, torcendo para ninguém notar aquilo que você tenta esconder. O pior nem eram as palavras duras, era o silêncio. Eram olhares, as piadinhas disfarçadas, as comparações com outros meninos, as tentativas de me ensinar a ser alguém que eu jamais conseguiria ser. Fui acreditando pouco a pouco que tinha algo errado comigo, que eu era menos, que precisava compensar esse defeito, entre aspas. Sendo mais educado, mais inteligente, mais prestativo, mais perfeito, como se amor fosse algo que se ganha por desempenho. Existe uma tristeza bem específica em crescer sem sentir que existe um lugar onde você pode simplesmente viver e relaxar. Eu nunca sentia que pertencia de verdade a lugar nenhum. Em qualquer grupo, sempre tinha uma parte de mim escondida. Eu estava lá, mas nunca por inteiro. A infância devia ser leve e espontânea. A minha foi cheia de cuidado e vigilância. Enquanto outras crianças só existiam, eu ficava calculando cada movimento meu. Enquanto elas descobriam o mundo, eu tentava descobrir como sobreviver nele. E o mais triste é que nenhuma criança devia carregar esse peso. Nenhuma devia achar que precisa merecer amor. Nenhuma devia aprender tão cedo que ser quem é pode afastar as pessoas que mais amam. Hoje entendo que aquela criança nunca esteve errada. Ela só cresceu num lugar onde ensinaram que precisava se diminuir. Se diminuir quem sou? Nas expectativas dos outros. Mas luz nenhuma deixa de existir só porque foi escondida. Ela apenas espera o dia em que pode brilhar sem pedir desculpas. Se eu pudesse voltar no tempo e abraçar aquele menino, diria só uma coisa: você nunca foi insuficiente, nunca foi demais, nunca foi um erro. Você passou anos tentando conquistar um lugar no mundo, quando na verdade era um mundo que ainda não tinha aprendido a abrir espaço para alguém exatamente como você. E talvez essa seja a maior cicatriz que uma criança pode carregar. Não é de ser diferente, mas é de ter acreditado por tanto tempo que precisava deixar de ser quem era. E finalmente tentar ser amada. Obrigada. Se alguém gostaria de se manifestar. Boa noite, eu sou Gabriele Fontanive, também sou professora, trabalho atualmente aqui em Timbó. Gostaria somente de complementar, acredito que a gente está aqui discutindo exatamente por meios técnicos, trabalhando na educação, como o nosso professor Caleb também muito bem lembrou, a gente tem que estar sempre pautado por documentos, legislações, habilidades e competências. Diariamente eu recebo em diferentes grupos de WhatsApp cobranças de planejamentos que estejam de acordo com documentos. Então eu questiono quais são as habilidades e competências que serão sanadas por esse documento.
qual é o principal objetivo e ganho desse livro ser disponibilizado depois de toda a argumentação já muito bem trazida aqui. Eu posso trazer, então, rapidamente, 3 competências e habilidades do nosso currículo base do território catarinense, da BNCC, que são documentos que, com certeza, pautam também a educação municipal, visto que estão acima da legislação municipal. Reconhecer e compreender o protagonismo, os estilos de vida, as identidades dos múltiplos sujeitos históricos, tais como crianças, juventudes, mulheres, idosos e população LGBTQIAP+, negros, imigrantes, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiências, entre outros. Outra habilidade. Compreender e estranhar o preconceito, a intolerância, a discriminação, o cyberbullying, o bullying, como práticas sociais de violência física, simbólica e psicológica, contra diferentes sujeitos históricos, especialmente mulheres, negros, população LGBTQIAP+, pessoas com deficiências. E uma última, mas eu tenho aqui um documento de 4 páginas de competências, se for necessário, posso também compartilhar. Mas uma última porque ela é exatamente o que a gente está buscando fazer hoje aqui, que é combater a violência. Identificar diversas formas de violência, física, simbólica, psicológica, suas causas, significados e usos políticos, sociais e culturais, avaliando e propondo mecanismos para combatê-las com base em argumentos éticos. Identificar e problematizar as formas de violência de Estado em suas diversas escalas, espacialidades e temporalidades, territorialidades e historicidades, como elas se interconectam com os diferentes sujeitos históricos, reforçando, especialmente, mulheres, negros, afro-brasileiros, indígenas, quilombolas, povos originários, população LGBTQIAP+, população pobre e pessoas com deficiências. A gente já teve esse ano um projeto de lei estadual 19.776 de 2026, que foi declarado inconstitucional. Eu acho que seria interessante para a nossa cidade não passar por essa mesma, agora talvez no sentido de valor, vergonha de aprovar algo que é inconstitucional, que vai contra os próprios documentos educacionais do que a gente tem que ensinar e defender na escola, que basicamente é o combate aos preconceitos. Eu nunca, jamais, precisei ensinar ninguém a ser gay, que é o que muita gente acha que é o que acontece na escola. Mas eu já tive que ensinar aluno a buscar métodos de proteção, métodos de denúncia, porque não tinham um suporte. Para você fazer qualquer busca de dados, a gente teve ali, o dado mais recente que eu achei, que era de 2016, 73% dos estudantes de escolas públicas do Brasil que se diziam homoafetivos sofreram bullying. Isso não são ficção, é dados. Então a gente traz os documentos. E de novo fica a pergunta, qual é o ganho? Obrigada. Mais alguém? Eu quero só deixar uma. Porque no caso legítimo da minha família mesmo, né? Então, eu também tenho uma sobrinha que é lésbica e presenciei o tanto que ela, né, sofreu e continua ainda sofrendo com esses preconceitos e tal. Inclusive do próprio pai, que não aceita de jeito nenhum. Ele omite até em falar sobre o assunto. Porque ele realmente foi criado daquele jeito assim, machista, né? E isso eu acho que não é viável.
aprovarem um livro que possa estar levando a prejudicar nossas crianças. Eu, como professora aí também, né? Peço que cada uma, né, pense com carinho na hora da votação o que exatamente a gente vai estar aprovando. Eu acho que um livro não vai mudar o que é certo. Tipo assim, eu já sou da opinião que concordo com o livro. Eu reforço, qual é a competência ou habilidade que esse livro vai estar auxiliando a desenvolver de acordo com os documentos base da educação? É que assim, ó, o livro vai estar disponibilizado na biblioteca. Não vai, a criança não vai ser obrigada a pegar o livro. Esse é um argumento bastante falacioso. Um colega de classe pode ler esse livro e atacar a sobrinha, desculpa, não ouvi o nome da senhora que acabou de falar, por exemplo. Quais são as ideias que esse livro está reforçando? Volto a perguntar. O que ele vai estar ensinando? Simplesmente, qual é o ganho pedagógico em disponibilizar esse livro nas bibliotecas da escola? Essa é a pergunta, de acordo com os documentos, BNCC, né? Isso que aqui a gente está discutindo politicamente. Eu só, infelizmente, sou dessa opinião. Não é sobre opinião, Não, é sobre leis. Leis. É que aqui a gente está num local técnico, né? A gente foi eleito, vocês foram eleitos para votar tecnicamente. Se Eu fôssemos, voto não. se fôssemos A vereador, votação não é ainda, agora é É, só sim. cada um defende Se seu fosse- ponto de vista. se fossem vereadores, talvez, aí sim o vereador é mais amplo, tem uma visão ideológica, todo esse momento. Mas aqui é um Conselho Municipal de Educação. A visão tem que ser técnica, não pode ser opinativa. Não é porque eu acho que é bom, que é bom. No eu acho, eu posso fazer um monte de atrocidade. Perceba que ninguém usou o argumento de eu não sou dessa religião, por isso eu acho ruim. Você talvez está pensando que você concorda com a religião e tem todo o direito de exercer essa religião, exercer a sua crença, mas isso não pode ser um argumento para defender ou não, porque essa é a sua vida pessoal. E a gente não deveria influenciar nossa vida pessoal em decisões coletivas de um conselho técnico. E esse livro é totalmente de cunho religioso, o Estado é laico. Não tem como ter um livro desse em escola. Como a nossa colega ali falou, né? Foi aprovada a Bíblia, então imagine agora todo eu quero o Alcorão, eu quero outros livros. Então a gente não pode pensar dessa forma. Nós temos que pensar na lei. E assim, Eu gente, faço parte do conselho e o meu voto já é uma coisa. Então não vamos votar. assim, gente, eu como coordenador de escola, em Indaial, a gente recebe doações e a gente aceita. Nós temos disciplina de ensino religioso. Nós temos livros religiosos que servem para estudo da religião. Nós temos um espaço para isso. Bastante evangélicos, né, cristãos. E eu tenho lá. Me perguntaram, Caleb, isso aqui pode? Então, o professor vai utilizar? Né, o professor vai utilizar para a disciplina? Vai ser útil para as crianças? Agora, o que a gente tem nesse livro é um livro que a cada página mostra que ele é ele. Ele é ele. Ele é ele. Ele não pode ser ela. Porque Deus definiu que ele é ele. A cada página nós temos a mesma coisa. E ensina biologia de forma errada, como já muito bem argumentado, não vou muito me Nós temos investir, né? uma professora de ciência que, acho que se quiser falar, né, que essa visão está totalmente errada. Sim. Nós somos seres não só biológicos, nós somos seres sociais, né? E nem biologicamente isso faz sentido, né? Estudando Exatamente. apenas a biologia. A gente está aqui tentando trazer a forma técnica de ver a situação. Tá? É só isso. Bom, meu nome é Rogério, eu represento de forma suplente a APP de Timbó, né, da Corredor Santiago, na verdade, e da Comed também. Então, assim, eu sou educador, mas eu sou pai. Tenho filha, ensino minha filha os
direitos básicos de um cidadão, como tratar o ser humano, independente de sexo, de religião, de qualquer coisa. Eu escrevi algumas palavras aqui e queria falar. Presidente, demais conselheiros e educadores, gostaria de trazer a esta mesa uma reflexão sobre o que significa na prática a verdadeira pluralidade no ambiente escolar. A nossa rede municipal atende famílias com os mais diversos valores e convicções. Acredito que o papel de uma escola democrática, como sempre prego, é acolher essa diversidade e não excluir determinado ponto de vista. A inclusão desse material não tem o objetivo de impor uma visão única, como falo, mas sim de garantir que as famílias que se identificam com esses valores também encontrem representatividade no acervo da escola. O respeito mútuo se constrói quando aprendemos a conviver com a existência do contraditório, assim como defendo o direito da existência de obras com diferentes abordagens pedagógicas, seja de cunho religioso, seja de cunho ideológico, como querem nominar, se nominam e como nominam. Apresentem, ponham em pauta no conselho para fornecer para as escolas, não tem problema. Aí vai compartilhar, vai ver, vai estudar, quem tiver aquele interesse daquilo. Mas essa é a pluralidade, e não a ideologia de um único viés. Defendo também o direito de a comunidade ter acesso a livros que abordem a temática sob esta perspectiva. Por isso, defendo que a disponibilização do livro seja mantida não como uma opção de leitura e diálogo, respeitando a autonomia das famílias e fortalecendo o pluralismo de ideias de nossa rede. Então, essa é a minha posição. Como pai, a minha filha sempre foi muito respeitosa, vai continuar sendo, e eu sempre vou educar ela para que ela respeite a pessoa como o ser humano, não pela cor do cabelo, não por quem ela acredita, ou não a roupa que ela veste, mas por ser um ser humano. Essa é a verdadeira diversidade que nós temos que respeitar, e não esse, aquele ou aquele. Esse é o posicionamento. Eu gostaria de continuar a fala dele no sentido de que esse argumento de que para nós termos pluralidade, né, então nós temos o acesso de todas as religiões, todas as ideologias dentro, a gente abrir esse acesso, a gente deveria aceitar todos. E não funciona bem assim. Existe uma coisa chamado paradoxo da tolerância, que é um paradoxo da matemática, né? É uma coisa que parece que não fecha sentido, por isso muitas pessoas se enganam e acabam usando como argumento isso. É o seguinte, se uma sociedade quer ser tolerante, ela não pode tolerar os intolerantes. E daí a gente pode ir para outros exemplos, né? Se a gente quer ter nós queremos ser livres nessa sala, eu não posso ter uma liberdade que vai limitar a liberdade do outro, né? Muitas pessoas acreditam no liberalismo, então os direitos individuais param a certo ponto que eu estou prejudicando o outro, estou limitando o outro. Então, para a escola ser de fato um local plural, um local onde tenham acesso, onde as pessoas tenham liberdades, não é possível ter um livro que afirma: você é errado por ser assim. Pois é isso que o livro afirma. Deus fez você de um jeito específico. Deus é uma regra que não é para todos. Cada um tem o seu Deus, e que eu saiba, o Deus que eu aprendi, que eu cultivo, é o Deus do amor e do respeito. Isso era a regra fundamental de diversas religiões, o amor. E não a distinção, e não o preconceito, e não a ofensa, e não o outro é errado, mas acolher. Dá para citar Jesus, aqui foi uma pessoa que acolheu pobres, inclusive prostitutas. Aqui o assunto vai muito mais longe de onde o livro está querendo chegar. É o respeito da criança ter a sua infância respeitada e o seu desenvolvimento social respeitado ao longo de sua vida. Por isso, de novo, nós todos aqui, acho que concordamos que todas as pessoas têm o direito de exercer a sua religião, de ter a sua crença, de fazer a sua oração, de frequentar o seu templo, a sua igreja. Mas a escola não é um lugar de exercer a religião, é um local de acolhimento, um local de aprendizagem que tem metas, objetivos muito bem definidos, novamente, técnicos, tem uma lei que embasa. Então não é qualquer material que vai agregar. Um material que fala contra um grupo, ele não é um material que agrega, não deixa plural, pelo contrário, ele limita. Assim como se chegasse um livro na escola, eu seria completamente contra, falando que pessoas católicas estão erradas, que os cristãos são errados,
que, na verdade, quem fez o mundo foi Chulululululu, e os outros estão errados, e por isso tem que acreditar na minha crença do meu Chululululu. Né? Então, eu seria completamente contra um livro desses. Por quê? Porque ele não é um livro que respeita o outro. Então, enquanto conselheira, técnica, né, eu vejo algumas questões, eu vejo um problema que está me incomodando, né, enquanto conselheira. Né? A gente tinha pauta, né, mas a gente teve acesso ao livro hoje, né, então é complicado a gente, enquanto técnica e conselheira, fazer toda uma análise de um livro que a gente leu em 5 minutos. Né? Fazer esse parâmetro, e por quê? Porque a partir do momento que a gente tem uma literatura infantil, que ela vai para um lugar de acesso a todas as nossas crianças, a gente tem que fazer uma análise não de meia hora, como nós estamos aqui. A análise tem que ser feita com mais cuidado. Se a secretaria que recebeu o livro não conseguir fazer essa análise, nós aqui, em 5 minutos, é bem complicado de realizar. Eu penso dessa forma. Né? Visto que é um tema em que a gente vai ter um debate forte nesse momento, cada um defendendo e vendo a sua posição e entendendo, e uma literatura infantil, a partir do momento que eu disponibilizo ela numa biblioteca, que eu estou dando acesso a todos, e ele pode interpretar da mais diversa forma aquela criança, ou o professor pode pegar para trabalhar de diversa forma, positivamente ou negativamente, porque ela está ali sem acesso. Então, eu acho que isso é muito complicado. Né? Nós não temos, enquanto município, uma lei dos livros doados. Né? Qual é o objetivo do livro, para que ele serve? Ele é para a educação, ele está dentro do nosso currículo, ele está dentro das habilidades que eu quero atingir, ele vai ser positivo no intuito de trazer àquela criança realmente o que ele precisa. Então, eu acho que isso, vendo todo mundo falando e analisando, a gente tem que ver aquela criança que está lá na escola. É lá que nós temos que perceber. Né? Qual é o impacto que vai dar lá dentro desse livro? Quando o MEC, a Secretaria, compra o livro, existe um comitê de análise desse livro. Esse livro é analisado, ele não é simplesmente analisa, vota e está tudo certo, vai ou não vai. Então, eu acho, presidente, enquanto conselheira, muito complexo a gente votar nesse momento de sim ou não. Né? Eu acho que, como eles falaram, o país é livre, democrático, né? Nós somos livres, é um país que todo mundo pode se expressar. Né? E eu acho que a gente também precisa dessa autonomia, né, com as escolas. As escolas também, não é porque nós vamos doar que eles vão utilizar, não é porque nós não vamos doar que eles queriam utilizar. Nós estamos tirando isso, mas por quê? Porque nós não temos uma regra de doação. Então, eu acho muito complicado a gente deliberar sem ter uma regra de doação, sem ter um posicionamento, se esse livro está dentro das atividades do município, se esse livro está dentro, contemplando a faixa etária que é permitido para esse livro. Que atividades que podem ser trabalhadas, de que forma pode ser trabalhada? Pode ser trabalhada a diversidade, nesse caso, ou não pode? De que forma que a gente pode abordar isso ou não pode abordar isso? Então, eu acho muito complicado, tecnicamente falando, fazer essa votação nesse sentido, né? Sem ter uma explanação de articulação do livro com a habilidade, com o currículo, com as diretrizes da educação municipal de Timbó. Né? Porque ele seria para as escolas, pelo que eu pesquisei, só de ensino fundamental, certo? Então, era isso. Esse é meu posicionamento. Concordo com a fala da conselheira. Eu acho que a gente precisaria focar em fazer uma deliberação, um regimento, né? Não sei se isso enquanto comede, se passa enquanto comede, se a gente estruturar isso, porque esse livro, a gente precisa classificar realmente qual é a habilidade, qual é a competência que vai trabalhar, não só desse livro. Nós temos acervos também de livros que, mesmo que são classificados pelo MEC, tocam em pautas doloridas como essa, e tocam também em pautas doloridas como a questão do fugiu
fugiu a palavra, isso, diversidade. Diversidade. Então a gente precisa analisar isso com muita cautela para deixar as nossas crianças serem crianças. O que compete à escola é permitir que a criança seja criança, que ela se desenvolva enquanto criança. Né? Esses temas eu acho que precisam ser bem descritos, acho que precisa trazer isso como uma regulamentação primeiro, para daí a gente fazer uma análise de livro, daí a gente fazer, para não entrar nesse viés, né, de política, para realmente analisar, não, qual competência vai atender, de que maneira, né, não tirar também o direito da escola de ter esse livro, de dispor ou de indispor, porque a equipe da escola também pode opinar nesse movimento ali dos livros. Eu acho que a construção desse material seria muito rica. Então, diante de tudo que foi colocado, principalmente aqui, né, dos últimos comentários, faremos a votação hoje ou vocês querem que seja feita uma análise, um parecer técnico? Eu gostaria, enquanto conselheira, que a secretaria talvez trouxesse o currículo para a gente dar uma olhada, dar uma analisada, ver de que forma, como chegou ali, por que né, talvez era para ter se entregue nas escolas ou não, para a gente conseguir fazer essa análise, porque sem isso a gente não consegue ter essa análise. Né? Nas escolas estaduais. Se elas entregaram. A Secretaria de Educação da 7, né? Eles que analisam. Não, lá não. é porque não foi a sede que recebeu, foi a CREC que recebeu aqui, né? Foi, será? Agora, a primeira coisa que a gente precisa resolver agora é sentar, se a gente volta ou se então a gente pede. Eu acho que a primeira votação então poderia ser essa minha sugestão, né? A primeira votação se vai ser realmente votado hoje ou se vai ser aguardado e elaborado um documento De doação de livros, né? Porque ali como esse pode vir outros, Tem outros, né? A né? escola vai ter que Então, ficar... que recebe de doação livros, né? E a gente agradece por esse que veio do MEC. Eu sou, quem me conhece sabe que eu sou fanática por literatura, amo de paixão. Então, na própria escola tem muito livro, tá? Que quem gosta de ler e aprecia livro, então tem muitos outros livros. Eu acho até um pouco mais pesado que esses daqui e nunca foi tirado e estão lá na biblioteca. Então a gente precisa pensar. Agora também tem por causa que era até a questão da menina bonita do laço de fita, agora tem um monte então assim. Como é que até tem critérios para livros? Então assim, então a gente tem que, porque assim, o que está me passando muito aqui, né, eu não sou afiliada a partido nenhum, não sou nada, mas assim, é muita questão política aqui, tá? Até porque os dois autores aqui, né, escritores, são, né, a gente sabe muito, então a gente tem que cuidar muito com qual olhar a gente está fazendo essa análise, tá? Porque eu, como amante de literatura também, de livro e tal, eu sempre penso assim, ó, como que eu vou ensinar uma criança o que é bom e o que é ruim, se ela nunca experimentar o que é ruim? Ou ela nunca vivenciar alguma coisa que possa colocar ela entre um conflito ou entre um debate. Depende, eu até seria bem certo dizendo, eu acho que não seria nem só para séries, né, que é uma coisa muito mais infantil, isso aqui seria um debate até quando a gente escuta o 8º ano e 9º ano, se diz a professora lá no Martim que sai, estava fazendo um debate lá sobre a questão de aborto e tal, uma coisa que teve lá, então isso aqui seria um livro com um debate. Então depende para que de fato você eu acho que primeiro a gente tem que saber os critérios, né, quando é um livro ele vai para essa. Realmente, depois analisar a qualidade. Isso, eu acho que isso aí para depois sim analisar um livro, aí a gente vai ter realmente técnica para isso, né? Eu acho que a gente porque tem que dar um parecer, né? A gente não pode parecer pessoal, a gente tem que dar um parecer técnico. Né? Então assim, para agilizar e também para ficar bem organizado, eu pensei em chamar nominalmente os conselheiros seguindo a lista aqui
E aí cada um pode, né, colocar o que prefere. Pode ser assim? Prefere o quê? Votação votar hoje? Isso, se prefere votar hoje e encerrar. Cadê a Márcia? Não consigo ver ela. Né, então, se vota e a gente encerra o assunto hoje, ou se a gente pede, então, que seja feito um parecer técnico, e aí o assunto volta ao conselho e com o parecer técnico, né, com alguma, né, ou talvez até com alguma resolução que nem foi sugerido pela CEMEG, que seja colocada em prática, então que a gente aí faça de novo a votação. Eu tenho uma dúvida só quando que foi disponibilizado para os conselheiros saberem que esse seria um assunto e terem tempo de pesquisar e ler em casa? Foi hoje só? Não, hoje é a segunda reunião. Ah, então há mais de um mês. Primeira não pode. Há mais de um mês os conselheiros já estavam cientes que esse seria o tema. Sim. Mas nós continuamos na minha escola. Não, na internet não é possível acessar, porque eu acessei pela internet, né? Eu pesquisei na internet e localizei o livro e todo o seu conteúdo. Quem seria essa comissão técnica? Não tem, né? Teria que, o pessoal do SEMEC talvez pode ajudar, teria que ser formada, isso teria que ser constituído, certo? Porque não existe, né? Não tem nada, nenhuma legislação. Inclusive, falando um pouquinho da política municipal de leitura, né? O município ele já tem e caminha há muito tempo com a cultura literária. A Nádia está aqui para trazer que desde os NEIs, hoje a gente também tem o ProLei que vem trazendo, né, mais subsídios para que a gente também tenha esse conhecimento. De fato, realmente o objetivo é alinhar, trocar ideias, conversar, porque a obra ela traz justamente, né, ao debate, mas o objetivo do documento é justamente esse. Até hoje a gente não tem. Então existe uma política municipal em construção e nós gostaríamos que realmente houvesse um grupo e que a gente pudesse conversar sobre as obras, inclusive, como a Nádia colocou, o que já está nas bibliotecas também, né? Então, às vezes a gente não revisita esses acervos, né? Então, seria só uma observação ali referente à política municipal de leitura. Então, vamos fazer individualmente. Bruna, começamos por você, já que você é a primeira. Sim. Então, observado a opinião dos que já falaram, a Camila também, da PRE, colocou sobre a informação de que parece que também não tiveram um respaldo ainda da sede, e acredito que a gente possa talvez até avançar com a questão de criar uma comissão para que a gente reflita e fale mesmo, né? Discuta, que a gente possa apresentar e observar no currículo também, que seja algo que tenha um descrevo sobre a obra, né? Então, para a próxima. Sim, então é criar Isso, a comissão. Isso mesmo. Para anotar aqui, para não perder depois os votos. Camila. Para criar a primeira normatização. Márcia. Eu acho que já teve bastante discussão hoje, né? Já foi apresentado até dois lados dessa discussão. Eu votaria votar hoje. E qual seria o teu voto? Não. Não? Tá. Marisa. Fazer a normatização. Josiane. Eu votaria hoje. Luciana. Denise. Voto pelos dois. Eu gostaria que o assunto fosse encerrado hoje, né, porque acho que o conceito também tem outras coisas para serem tratadas,
Mas, como professora, eu acho de extrema importância a normatização. Eu acho que precisa, porque assim, a escola recebe muitas outras coisas também que precisam passar por esse debate todo que teve aqui hoje. Então, é importante que isso seja feito. Justamente porque amanhã vem outro livro, a gente vai estar sempre nessa demanda de aprovar ou não aprovar livros. É importante a comissão. Sim. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, sem o meu voto, 5 votos, né, que já vence pela normatização e 2 votos de encerrar hoje. Tá? Então, venceu a normatização. Então. Poderia dar uma sugestão? Sim, pode ser a normatização e nas próximas reuniões a gente pudesse, como conselheiro, estar construindo esse documento. Eu acredito que o que a Camila falou é muito relevante no sentido de, na minha opinião pessoal agora, tá? No sentido de criar talvez assim como esse modelo que a gente entregou hoje, lembrando que esse modelo não foi a SEMEC que entregou, e eu enquanto conselheiro, né? Que a gente pudesse então criar essa regulamentação. Como ali o próprio documento já sugere, minha opinião seria que cada escola tivesse uma comissão própria, para que o conselho não tivesse ainda mais esse serviço de toda obra que alguma escola recebesse, que nós avaliaríamos, né? Então, acho que essa seria a minha sugestão, né? Que cada unidade tenha sua comissão própria, até tem algumas sugestões ali que quem poderia fazer parte dessas comissões e que cada unidade poderia ser responsável por fazer essa... Não sei se posso, mas assim, enquanto professora, vivendo hoje dentro da escola, eu entendo que parece uma boa sugestão, realmente, né, dar essa liberdade para cada escola, porém, na prática, isso é algo bastante perigoso. Inclusive, né, nas questões de eleição de diretor, muitas vezes, quando não se tem quórum de pais, é feito uma indicação política. Então, os receios políticos vão estar envolvidos. Eu acredito, novamente, como eu já falei antes na minha fala, que já existam legislações federais e estaduais para tratar desse tipo de assunto. Talvez o caminho mais fácil seria, novamente, tentar procurar pela sede e pedir qual é a orientação dele, já que tem essa legislação estadual de qual livro pode ou não na escola, buscar orientações de órgãos maiores, mas delegar isso para dentro da escola. Enquanto professora, eu consigo facilmente ver esse ambiente se tornando violento, difícil de estar presente. Na prática mesmo, quando a gente está falando desse tipo de coisa, é um assunto muito delicado mesmo. Só lembrando, né, que essa regulamentação não seria exclusiva para esse jurídico, né? Não, seria exato. E outro ponto importante, concordo também em partes, assim, mas eu acredito que independente se quem decida for a escola, ou for nós aqui do Comédia, ou for a Secretaria de Educação, independente, quem decida sempre vai ter, né? Sempre vão ser pessoas decidindo, e sempre vai ter, então, esse lado. Então, acredito que mesmo nós decidindo, ou deixando para a CEMEG, ou para a escola, ou talvez uma comissão que poderia fazer, ter vários representantes, né? Não somente da escola, talvez um membro do conselho, talvez um servidor da CEMEG. Isso é uma coisa que a gente pode pensar. Eu acho que é uma coisa que ficaria democrática. A participação, você pode excluir por completo a participação das escolas. Porque eu também vejo isso, que não cabe ao conselho decidir, que vai para a escola, são os conselheiros. Mas eu acredito que as escolas em conjunto, não cada escola separadamente escolher os livros que vão, não. Sim. De doação, Não, sim. Tem até a gente um ponto importante, porque a gente poderia futuramente, né, para a gente ver como está sendo produtiva a nossa conversa aqui, né, é que não necessariamente todas as escolas vão receber as mesmas obras, né, talvez uma escola receba uma obra específica da doação de alguém, mas a boa sugestão é que quando as escolas receberem a mesma obra em conjunto, que daí talvez tenha uma comissão unidades ali. Porque a gente tem aqueles programas, né, tipo Lei Rouanet, que ele tem que prestar um serviço para a comunidade. Às vezes ela escreve um livro, ela tem que doar um livro para aquela escola. Então ali é um livro de doações exatamente para aquela escola.
Então, normatizando isso, eu acho, trazendo isso, isso para a escola, é uma responsabilidade deles, eles conhecem a comunidade que eles têm ali, mas em contrapartida, eu acho que também se a comissão, se a CEMED ou o conselho participar disso, também eu acho bacana. Eu acho que o correto, a primeira coisa que deveria ser feito é decidir que os livros do Agros estão seguindo a BNCC, estão seguindo tudo que é, né, as leis educacionais, porque aí tira o nosso maior medo, que é, tipo, eu posso dizer, uma censura. Né? Vai chegar numa escola, não quero esse livro aqui. Eu quero esse livro aqui. A normatização até pode ser tópicos que tem que ser analisado, né? Então, tudo pode construir. Analisa esse tópico, analisa esse, está dentro disso, trabalha isso. Então, exatamente. Isso que não assim, né? Tem que decidir com base técnica realmente em tópicos que estão dentro da nossa base ou no currículo do município, se o município tem um currículo específico, né? Então, acho por isso que eu acho que já dava para acabar esse assunto aqui, porque É. a lei já diz que esse livro não seria adequado para uma escola. E a lei é a mesma para todas as escolas, então não cabe cada escola tomar sua decisão. Sim, a Secretaria de Educação, se é tão necessário eles formar essa comissão para tomar essa decisão baseada em lei, a lei é a mesma para todas as escolas, não precisa cada escola ter a sua comissão. Essa é uma comissão geral que tomaria essa decisão baseada em lei, não opinião, não à vontade de cada escola, né? Mas sim na lei que rege o trabalho da rede. Inclusive, quando eu formei a minha opinião, né, porque eu também tive que pesquisar, tive que ler o livro, né, quando me aprofundei sobre ele, eu até coloquei aqui, que ele não atende às competências gerais, né, a respeito da diversidade, da empatia, da pluralidade exigidas pela BNCC, que é o que a gente trabalha realmente na escola. Ele fere o princípio constitucional e da LDB e, principalmente, ele carece de rigor técnico-científico, né, para tratar dessas dimensões e da teoria que está dentro dele. Né? Então, eu acho que está aí, né? Que está aí, né? Então, é preciso se pensar realmente muito bem sobre isso, né? E, então, acho que a gente chegou a um consenso. Acho que a Bruna queria falar, né? Só ia colocar aqui a sugestão do documento de normatização, né? Justamente indica esses critérios já comentados, né? Então, ali na sugestão, um dos primeiros, depois a Aline pode ver, e depois quando a gente, do conselho também, for debater sobre isso, eu acho muito importante, não sobre essa obra, mas sobre todas as obras que a gente ainda vai receber, porque a gente recebe muitas pessoas, né, na educação, e não só na secretaria, mas em todas as escolas. E como tu também comentaste, Bruna, Timbó já tem um caminhar muito grande na literatura com esses projetos, né? Então, eu acho que a gente precisa começar a lapidar, sim, algumas coisas, né? E a gente não pode perder todo esse caminho, esse trilhar tão bonito que a educação de Timbó fez, né? Nós já tivemos tantas formações, né? Sobre literatura, sobre, enfim, durante todos esses anos, né? Então, eu acho que a gente tem que partir para algo realmente, né? Que venha consolidar, e não que seja mais um livro que é colocado na escola sem nenhum propósito, sem nenhum intuito. Literário, né? Que sirva realmente, que seja adequado para a escola e que sirva para a criança. O conceito de criança hoje em dia é muito amplo, né? A criança ela pode ser o que ela quiser, quando ela quiser. O imaginário da criança é muito grande, né? Enfim. E quando a gente delibera, né, em parte da regulamentação, coloca as leis dentro que ele pode estar ou não, né? A gente responde como que vai responder para a secretaria, que vai responder então, para o Ministério. Então a gente precisa ter uma base muito bem, né, fundamentada enquanto conselho, né, para que a gente realmente, que eles percebam que realmente a gente pensou, esse tema veio agora para nós e nós vamos sim discutir, normatizar, né, que nós estamos alinhados com o município. Acho que isso é importante. Posso só finalizar a minha parte, só para deixar para os conselheiros que
que alguns aqui me conhecem, eu sou político, sim, lá fora, mas eu vim aqui hoje com a preocupação pedagógica. No dia que eu vi essa doação de livros, que inclusive foi postado pela Secretaria Municipal de Educação, depois foi apagado e tal, trechos, saiu em jornais e tal. No dia que eu vi aquilo, eu me preocupei não como um ser político partidário, mas como ser político cidadão. Porque tudo é política. Quando a gente fala que, eu senti política aqui. Sim, é política. Nós aqui estamos fazendo política. O Conselho Municipal de Educação é política. Não partidária. Gente? Não partidária. Então eu só queria dizer para vocês que o que a gente veio fazer aqui hoje veio com... política, não partidária. O que a gente veio fazer aqui hoje é sim política, não partidária, mas com preocupação e com base em leis. Tá? A gente não veio aqui para fazer baderna, não veio aqui para nada disso. A gente veio com total respeito, para ouvir, para tentar tocar o coração de vocês, porque realmente, gente, para quem tem pessoas na época que isso saiu nos jornais, pessoas como filhas trans também vieram até mim na maior preocupação, porque sofrem o que os filhos sofrem todos os dias. Não é fácil que essas pessoas passam. Não é uma escolha como muita gente acha que é. Não é. Então, quando a gente coloca um livro que afirma que aquela pessoa está errada, se um professor um dia pega esse livro na biblioteca, que a gente faz isso, a gente que é pedagogo, a gente pega o livro e decide qual é, e a gente vai ler para as crianças em roda, e eu vou dizer para aqueles adolescentes, para aquelas crianças que ele é ele e ela é ela. Deus te criou assim e nada mais está certo. Isso fere o ser humano de uma maneira que muita gente não sente, nunca vai sentir na vida. Então, a gente só veio para colocar isso no coraçãozinho de vocês. Esse é o fim do quiz. Bem rapidinho, meu nome é Lucas, sou professor de matemática do município e só queria trabalhar um pouquinho essa ideia de na cabeça ela tá bem fácil, né? Mas de apresentar todas as ideias como se isso fosse muito democrático, como se isso fosse muito belo, e ressaltar que a gente já não o faz. Para ser professor no município, nós precisamos de uma graduação acadêmica. A gente precisa ter uma formação específica. Não é um professor de economia que vai ser professor de matemática, não é um economista que vai ser professor de matemática, não é alguém formado em engenharia. A gente tem cadeiras, a gente tem uma instituição que nos deu o aval para poder lecionar. E para quem vai observar o livro, além do teor político dos dois escritores, lembrá-los que um é formado em Direito, e outra é licenciada em História, se não me engano. E os temas ressaltados foram Biologia e Ensino Religioso. Então, acho que nós temos que tomar um pouco de cuidado quando falar de todas as ideias são livres, porque não podemos ter alguém... Eu acho melhor não dar exemplos para a gente não se estender à noite, tá bem? Mas só lembrá-los que a gente não deixa qualquer pessoa lecionar para nossos filhos. A gente pede um mínimo de academia e acho que para um livro também deve se fazer. Então, chegamos à conclusão que vamos esperar, então, uma diretriz, né, para que esses livros possam ser analisados. E, enquanto isso não ocorrer, então, os livros não podem ser distribuídos. Como cidadão completo, que os conselheiros façam sua pesquisa, como a Aline ensinou, eu fui pesquisei, fui ler, fui atrás, eu entendo que o acesso ao livro físico é limitado, né, a pessoa teria que comprar para poder acessar, mas tem muitas informações sobre esse livro já disponíveis na internet, é importante, vocês estão nos representando, a gente confiou em vocês para isso, né,
é muito importante buscar essa informação técnica sobre isso. Se você não se sente preparado sobre isso, busque essas informações, vá atrás, não precisa confiar apenas no que a gente falou, mas busque essas fontes, porque vocês vão encontrar exatamente o respaldo técnico que o nosso grupo aqui, estou citando, né? Mas eles muito melhor que eu, forneceram nesse momento, nessa reunião, para ser técnico. Então é isso, agradeço a presença de todos, principalmente por ter um público hoje tão expressivo, e agradeço também a todos os conselheiros que estiveram presentes hoje, e eu encerro a reunião. Semana passada, então, ele tá